Amigas e amigos, vamos lá então, hoje, estudar um pouco mais sobre a capacidade mediúnica e às vezes anímica da emancipação da alma. Nós estamos vendo aí, né, o estudo da mediunidade. Quem tiver mais dúvidas, depois do estudo, se as dúvidas permanecerem, o Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro que fala sobre a emancipação da alma. Essas diversas explicações que a gente vai discutir hoje, conversar hoje, tá? A André está aqui, ela quer tomar uma coisinha. Só viu um negocinho. O que que houve? Não, tá certo. Deixa assim ou bota o Não, pode botar. Pode. Ela apareceu aqui para ver a imagem que não estava boa. Então, a gente tem lá no capítulo 8, que o título é da emancipação da alma, uma explicação sobre todas essas situações que a gente vai ver hoje, tá? Então, mais tarde, quem quiser ler em casa, vai lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, e dá uma lida no capítulo que é muito interessante. Eu indiquei o texto do ESD, que na verdade é uma compilação do próprio capítulo. Então, vai estar tudo dentro do esquema interessante para a gente tentar entender. Eu não estou vendo vocês, então quando pedirem, se forem falar alguma coisa, coloque o dedinho, a mãozinha virtual lá no teclado que a Andréa passa, tá? A Andréa disse que é depois, é verdade. Então, começando, pessoal. Nós temos lá o seguinte comentário. É importante frisar, isso não está no Livro dos Espíritos, mas é uma consideração. É importante frisar que em Kardec, o sonambulismo natural, o sonambulismo provocado ou magnético, o êxtase, a dupla vista, são faculdades que possuem o mesmo mecanismo, a emancipação da alma. Então, todas essas possibilidades que demonstram o espírito, seja animicamente ou mediunicamente, todos eles estão ligados à questão da emancipação da alma. É a alma que de alguma forma, vê além dos 5 sentidos que nós temos. Kardec diz, pode-se dizer que o sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, são efeitos vários, com modalidades diversas, de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Então, não tem nada de extraordinário, nada de sobrenatural, são possibilidades de emancipação da alma e que os espíritos vão fazer a separação dependendo de como se produzam esses efeitos, né, dessa emancipação da alma. E no capítulo 8, então, Kardec vai fazendo as perguntas de um por um. Começa falando sobre emancipação da alma, depois vai sonambulismo, êxtase, dupla vista, e assim por diante. Tá? Continuando. Só um momentinho. Passei. Volta. Então, vamos lá. De acordo com o Espiritismo, sonambulismo natural é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Então, no sonho, a gente sai do corpo e vai, né? Não está por aí, considerando as nossas amizades espirituais. No sonambulismo natural, esse é um estado vamos dizer, o médium, ou a pessoa que está sonambúlica, ela está num estado esqueci aqui a palavra, pessoal. Ela não está dormindo, evidentemente, mas ela está num estado especial, específico de transe. Então, mais completo que no sonho, estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. O espírito, num processo de sonambulismo natural, ele vai ter, então, uma ampliação dessas faculdades, considerando realmente que a gente não vê com os olhos
nem ouve com os ouvidos quando estamos nessa situação. É a alma, então, que tem essas percepções. E Kardec vai dizer que no sonho, isso seria, fazendo uma comparação, é um estado de sonambulismo imperfeito. A gente está com a alma projetada no corpo, vendo e observando, entrando em contato com amigos espirituais, ou com situações que a gente não vai se recordar quando voltar para o corpo depois do sono. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, o espírito, no momento em que está, seja no sonambulismo natural ou no provocado, no magnético, o corpo fica como se estivesse no estado catatônico, né? O corpo para. A mesma coisa vai acontecer nos flashes da dupla vista, nós vamos ver daqui a pouco, em outros fenômenos de emancipação da alma. Por que o corpo dá uma paradinha? Por que ele entra no modo off, digamos assim? É porque, em todos esses fenômenos, a alma está emancipada, ela está fora do corpo. Então, o corpo fica com as suas funções um pouco que embutidas, paradas, quietinhas, esperando o retorno do espírito. Os sonâmbulos seriam capazes deste fenômeno devido à faculdade de afastamento da alma do seu respectivo corpo, seguido da possibilidade de locomoção da mesma. Então, a alma ela se afasta do corpo e vai para onde desejar ir, vai para onde o seu instrutor espiritual quer levá-la, vai para onde as suas afinidades a chamam. Onde é que nós vamos quando estamos nesse processo vai depender muito de como está sendo provocado ou coordenado esse processo. Um trabalho mediúnico, os guias espirituais da casa, que coordenam o trabalho mediúnico, vão usar do médium que vai estar no processo de sonambulismo para fazer as suas atividades, dar as suas orientações e assim por diante. Então diz que o sonâmbulo vem em todos os lugares onde sua alma pode transportar-se, qualquer que seja a longitude. Por quê? Porque o espírito se desloca com rapidez, absoluta e impressionante, ele vai aonde é necessário. Sejam nos níveis de vida espiritual, sejam também em locais geograficamente estabelecidos aqui na Terra. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem, porque a sua alma, em realidade, lá está. Então, tem um capítulo de um livro da André Luiz que o médium entra em estado de sonambulismo e se emancipa e é levado ao mundo espiritual para falar com um colega do grupo mediúnico que havia desencarnado. E ele, então, no mundo espiritual, em contato com esse amigo que fazia parte do grupo mediúnico, em contato com esse amigo, ele relata o que está vendo e o que está acontecendo com ele nesse passeio, digamos assim. Então, o corpo fica sendo um radiotransmissor das impressões que o espírito está tendo lá no mundo dos espíritos. Vamos lá. Então, o sonambulismo pode ser natural ou provocado magneticamente. Dentro desse processo, existe a clarividência. E aí eu fui consultar um autor que diz o seguinte, que o termo clarividência não foi criado por Kardec, embora tenha sido redefinido pelo codificador diante dos estudos dos fenômenos espirituais. Então, desde aquela época, já se estudava o processo do magnetismo, né, da questão da indução magnética dos médiuns. O Kardec não vai criar a palavra, assim como os espíritos disseram para ele, com relação à criação da palavra espiritismo, espírita. A clarividência já era estudada na época dele, já existiam considerações sobre essa possibilidade. O termo clarividência surgiu pela primeira vez, no seu sentido próprio, na parte do Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma, que é exatamente o capítulo 8, que eu indiquei para vocês para lerem depois, se quiserem, né, para ter um panorama geral
do que a gente vai conversar hoje. Mas o termo vai aparecer no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8, a primeira vez. Claro, Kardec vai escrever o Pentateuco, os 5 livros da codificação, vai escrever muito mais. Kardec tem mais de 20 livros publicados. Inclusive, além desses 20 livros publicados, ele também tem todo o trabalho de redação e publicação da revista Espírita, que teve vários anos de publicação também. Então, foram entre 12 e 13 anos de uma intensa produção intelectual, onde ele vai abordar esses temas que iniciaram, a abordagem iniciou lá com o Livro dos Espíritos, e ele vai depois desenvolver também esses temas nos outros livros, tanto no Livro dos Médiuns, quanto nos textos da Revista Espírita, e em outros mais. Vamos lá. Então, falando do capítulo 8, questão 402, Kardec vai tratar de uma espécie de clarividência que acontece durante os sonhos, onde a alma, então, tem a faculdade de perceber eventos que acontecem em outros lugares. Neste ponto, portanto, ele emprega o termo como uma faculdade de ver à distância sem o emprego dos olhos. Então, teoricamente, clarividência é a faculdade de ver à distância sem o emprego dos olhos. Neste caso, ele estava falando na 402 sobre a questão da emancipação da alma no sonho. É diferente do dupla vista, vamos ver daqui a pouco. O dupla vista é outro processo. Questão 428. Ele indaga aos espíritos sobre a clarividência sonambúlica. Viu, Deia? Falei certo. Semana passada eu falei sonambólica, umas 3, 4 vezes. Dessa vez eu falei certo. Fiquei aqui, gente, treinando o dia todo. Sonambúlica, sonambúlica, sonambúlica. E agora eu falei certinho. Vamos ver se eu continuo falando certo nos próximos textos. Bom, ele então diz o autor que eu vou buscar. Ele certamente se refere à faculdade, já bastante descrita na literatura, que trata do sonambulismo magnético, que na questão 426, os espíritos consideraram equivalente ao sonambulismo natural, com a diferença de ter sido provocado. Então, o sonambulismo pode ser natural ou provocado. E vai dar vazão às questões relativas à clarividência. Os espíritos lhe respondem que as duas faculdades possuem a mesma causa. A percepção visual é realizada diretamente pela alma do clarividente. Na 428, a resposta é a alma que vê. Então, não é o corpo. Quem está vendo é o espírito. Então, não vê pelos olhos nem ouve pelos ouvidos. Ele tem a percepção geral, né, daquilo que está se processando com ele. Não é o olho físico nem o ouvido físico. No caso do êxtase, Kardec vai dizer o seguinte. Kardec distingue o fenômeno sonambúlico do êxtase. O êxtase seria um sonambulismo profundo. Nesse estado, ocorreria o contato com espíritos etéreos, o que causa as impressões geralmente registradas pelos santos. Então, inclusive, uma das comprovações, né, que a Igreja Católica faz para que a pessoa, uma das coisas que pode fazer com que a pessoa vire santo é exatamente entrar em estado de êxtase, onde essa criatura ela vai entrar em contato com espíritos muito evoluídos. E vai ver coisas que não são necessariamente de um mundo de provas e expiações. Ela vai entrar em contato com outros locais, né, extremamente mais evoluídos que o nosso. Então, continuando. Na questão 455 sobre o êxtase. Cerca o médium, sonambúlico, cerca-o então resplandecente e desusado fulgor, inebriando-no harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível bem-estar o invade. Goza antecipadamente da beatude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Poético e é muito bonito, né? Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imortal. E nesses momentos de êxtase, a ligação com o corpo físico ela é muito tênue, muito fraquinha. Então, é também um processo
perigoso no sentido de que a pessoa está completamente absorvida pela maravilha do que está vendo, né? Dupla vista. Na dupla vista, ao contrário do que nós falamos antes, nas questões em relação à clarividência e ao êxtase, na dupla vista, essa própria dupla vista seria a faculdade de perceber pelos olhos da alma sem que seja necessário o estado sonambúlico. Então, a pessoa está acordada. Ela não está em transe. O transe sonambúlico não é esse o caso. Ela está senhora de si. Ela está percebendo um mundo de relação. E, ao mesmo tempo, ela entra em processo de emancipação da alma, e a dupla vista faz com que ela veja coisas, entre em contato com situações que serão flashes rápidos, coisas muito imediatas, mas que fazem com que ela tenha presciência de alguma coisa, ou ela tenha contato com alguma situação que não está ali próxima dela. Então, ela não está em transe, ela está ciente do que está acontecendo, no sentido de que ela está acordada. Ao contrário dos outros processos, onde o espírito entra em transe sonambúlico e, como disse anteriormente, o corpo fica meio que paralisado, né, para que a alma possa se retirar e voltar. Na dupla vista, não. Isso acontece, mas a pessoa está acordada. Então, continua Kardec na 448. A dupla vista, na verdade é Kardec, são os espíritos, né? A dupla vista seria uma faculdade permanente das pessoas que a possuem, embora não estejam continuamente em exercício da mesma. É uma faculdade que se manifesta de forma espontânea, embora a vontade de quem a possui tenha um papel no seu mecanismo e possa desenvolver-se com exercício. O fenômeno designado como dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo, uma vez que, repetindo aquilo que eu já tinha dito antes, uma vez que ensina a codificação espírita, isso tudo é uma coisa só, emancipação da alma. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido, de forma natural ou de forma magnética. A dupla vista, ou também chamada segunda vista, é a vista da alma. O espírito, a pessoa está acordada e passa por um processo de emancipação da alma, onde ela vai a algum lugar e volta, ela vê coisas longe de si e retorna em flashes momentâneos de memória. Com efeito, a alma às vezes emancipa-se também em estado de vigília, produzindo neste caso um fenômeno que é chamado de dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a alma a sua ação. Então, até onde foi a alma, é onde ela vai perceber o que está vendo. Vidência, genericamente, Kardec vai, no item 67, no livro dos médiuns, Kardec vai considerar médiuns videntes pessoas que são dotadas de capacidade de ver espíritos. Então, todo médium, toda pessoa que vê espíritos é médium vidente. E nessa categoria vão existir aqueles que veem os espíritos em estado de vigília. Ruim. Oi, Almir. Eu estou vendo você aí. O que eu... O som ficou pipocando, não deu para ouvir. Tá, eu repito. O item 167 do livro dos médiuns vai nos informar que Kardec considera médiuns videntes todas as pessoas que têm capacidade de ver espíritos. E aí a visão dos espíritos pode ser em estado de vigília e também em estado sonambúlico ou próximo deste, seja ele natural ou seja ele provocado magneticamente. Então, é uma definição genérica da capacidade que os médiuns têm de ver espíritos. E aí, é claro, como nós já falamos também nas semanas passadas, com relação a esse assunto, né? Os médiuns videntes, se nós tivermos uma reunião mediúnica, como trouxe, acho que foi o Raulino, não me lembro bem, mas desculpe, Raul, se foi você, não me lembro se foi você, mas num texto anterior, os 3 médiuns que viram a sessão mediúnica, cada um deles vai relatar
alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu na reunião mediúnica, dependendo da sua capacidade de ver os espíritos, né? Dependendo da sua própria elevação moral, do seu interesse no que estava acontecendo, né? Nós vimos lá naquele texto em específico que uma das médiuns viu claramente o que estava acontecendo, uma não tinha tanta clareza do que estava vendo, e o terceiro estava vendo, mas não estava se interessando. Então, isso também vai acontecer, né? Se nós colocarmos, já vi um palestrante dizendo isso, e é verdade, isso acontece mesmo. Se um mesmo assunto, uma mesma situação pode ser vista por vários médiuns videntes de diversos ângulos. E cada um deles vai relatar uma parte da verdade da sua evidência, no sentido de que cada um deles vai ter uma percepção. Então, pessoas dotadas de dupla vista podem ser consideradas médiuns videntes, as que percebem os espíritos durante os sonhos, não. Tá? Então, estou no sonho e estou vendo um espírito, estou sonhando vendo um espírito, não é evidência, porque é o meu espírito emancipado. Não estou sendo médium de nenhuma atividade para isso. As aparições acidentais e espontâneas não configuram a existência dessa faculdade, que permite ver qualquer espírito que se apresente. Você está sonhando? Kardec afirma que esse tipo de médium julga ver os espíritos com os olhos, mas tanto os vê com os olhos fechados quanto com os olhos abertos. Então, na verdade, não é com o olho físico. Você está passando por um processo de emancipação da alma e vendo como espírito. A faculdade pode ser desenvolvida, mas Kardec recomenda que não se provoque esse tipo de faculdade. Porque sem controle, sem ajuda, sem a presença de outras pessoas mais experientes, a vidência também, como a gente já disse outras vezes, né? O vidente não vê só as coisas boas, ele também vê as coisas ruins. E se a pessoa não tiver preparo, nem estudo, nem experiência, ela acaba se perturbando. Isso é muito complicado. Então, nós temos os processos de emancipação da alma, né? Todos esses que nós falamos aí, que podem ser naturais, podem ser magnéticos, podem ser naturais e podem ser anímicos, ou podem ser mediúnicos. A diferenciação seria basicamente essa. Todos esses processos são processos de emancipação da alma. O que vai diferenciar é se é natural ou provocado, se é anímico ou mediúnico. E, além disso, no caso da dupla vista, se o médium está na plena posse das suas faculdades de pessoa acordada, está acordado, está vendo, ou se ele está em um processo de transe, seja esse o sonambúlico natural ou o sonambúlico provocado magneticamente. Falei muito rápido, mas eu acho que nós fizemos um apanhado geral de todo o processo, de todos os assuntos referentes à emancipação da alma. Aí Kardec está nos olhando ali, ó, está dizendo para nós, boa noite, Deus nos abençoe.